Vamos lá, então. Deixa eu começar me apresentando para vocês. Meu nome é Ricardo. Vocês podem me chamar de Rick. Tem quem me chama de pastor, vocês podem me chamar de pastor também. Mas se você quiser me chamar pelo meu nome, de Ricardo ou de Rick, está tudo bem também. Eu gosto de ser chamado assim, foi minha mãe que me deu esse nome, desde que eu nasci. Bom, eu sou pastor, eu e a Ana somos pastores. Agora tá melhor, meu amor? Isso aí, minha esposa está me dando sinal lá de como ajeitar o microfone. Nós somos pastores, então, na igreja, na Fonte Church de Santiago, no Chile. Eu e a Ana somos pastores e missionários. E é importante dizer isso porque tem a ver com a palavra de hoje. Deixa eu começar dando um spoiler da palavra de hoje, dizer para você que eu não gostava desse termo missionário, não me agradava, mas eu já explico por quê para vocês. E nós somos pastores, deixa eu contar um pouco de nós para vocês entenderem um pouco a nossa jornada. Eu me converti muito cedo, me converti com 13 anos mais ou menos. Comecei a frequentar a igreja, a Ana apareceu na igreja mais tarde. Eu tenho 35 anos hoje, a Ana tem 28, ela é mais nova que eu, 8 anos mais nova que eu. Eu sei que de repente na conta não fecha, mas é que eu fiz aniversário... não, nós dois fizemos aniversário. Tem que fechar a conta, senão eu falei errado, tá, gente? E nós nos conhecemos na juventude, nós já éramos envolvidos com o ministério de Deus, com as coisas da igreja. Eu, desde que eu me converti, participei da escola infantil, fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, participei do Ministério de Louvor. A Ana foi líder do Ministério de Intercessão da Juventude, líder de jovem também. A gente sempre esteve envolvido com a igreja em vários aspectos, desde o tempo que a gente começou a frequentar a igreja. E quando, então, chegou o tempo da gente assumir o ministério, nós estávamos para nos casar. Nós estávamos com o casamento marcado estávamos na metade de um ano e com o casamento marcado para o final do próximo ano. E aí, o pastor Wagner, que eu acredito que vocês conheçam, hoje ele está em Montemor, era nosso pastor lá e ainda é o nosso discipulador. O pastor Wagner, um dia, nós éramos líderes de uma rede lá, uma rede que era a rede que tinha maior quantidade de jovens. E aí, um dia, numa reunião de PGL, numa reunião de diretoria da igreja, ele chamou a gente para conversar. Foi um dia que a gente passava o dia inteiro junto, a gente tinha uma palavra de manhã, almoçava junto e à tarde fazia a reunião. E na hora do almoço, né, vocês sabem que o almoço me deixa mais tranquilo, mais manso, como vocês devem ter percebido pela minha forma, eu vou ficar de lado para vocês perceberem. Ele chamou a gente para conversar e disse assim: escuta, nós estamos precisando de um casal de pastores numa cidade que se chama Cambará do Sul, aqui perto, e nós acreditamos que as pessoas para serem enviadas para lá são vocês. Eles disseram assim. E aí, ele disse, só que tem um porém. Eu preciso que seja o mais rápido possível. Não tem como esperar até o final do ano que vem para vocês irem assumir esse projeto. Eles estão sem pastores lá. E eu preciso que um casal de pastores vá o mais rápido possível para lá. Então, nós conversamos. Ele disse, eu tenho 2 propostas para vocês. Ou o Ricardo vai para lá e começa a cuidar da igreja. E depois vocês casam e a Ana vai para lá. E automaticamente a minha esposa disse, não, desse jeito eu não quero. E ele disse, a outra proposta é vocês se casem, rápido, bem rápido. E aí nós adiantamos o casamento para novembro daquele ano, acho que era agosto que ele tinha feito a proposta para nós. Nós nos casamos no dia 22 de novembro, no dia 30 de novembro pela manhã, nós fizemos um culto onde o pastor Luiz nos ungiu ao ministério pastoral. E no dia 30 de novembro à noite, nós fomos para Cambará do Sul assumir a igreja. Nós ficamos 2 anos naquela igreja, depois nós voltamos para Caxias do Sul, para ser copastores ali com o pastor Wagner. E, a partir dali, a gente recebeu, então, o convite. E isso fazem 3 anos, né, meu amor? Fazem 3 anos nós recebemos o convite do PGN da Fonte
do Presbitério Nacional da Fonte, para assumirmos a igreja lá em Santiago, no Chile. E tudo isso nós fizemos como missionários. Tudo isso nós fizemos com a missão que Deus tinha entregado para nós. Essa é o nosso trabalho missionário. Essa é a nossa missão. E aí a gente chega no ponto onde eu queria chegar a falar com vocês. Eu queria contar para vocês por que eu não gostava da palavra missionário. Porque na igreja, às vezes a gente trata o missionário como pessoas que estão fazendo isso que eu e a Ana estamos fazendo. Que vão para outros países, cuidar de um grupo de pessoas ou pastorear em outro país. E isso me incomodava um pouco, porque se você for olhar na palavra, você não vai encontrar um ministério missionário. Dentro dos 5 ministérios que a palavra vai nos mostrar, você vai encontrar pastor, evangelista, apóstolo, profeta e mestre. Não tem missionário lá. Então, que ministério é esse de missionário? E olhando para a palavra, e olhando para a palavra mesmo, para a palavra missão, missionário, que vem de missão, o Senhor começou a trabalhar no meu coração e eu tive um entendimento dessa palavra diferente, que foi o que me levou a entender missão do jeito que eu entendo hoje, que é o que eu quero compartilhar um pouco com você. Missionário não é um ministério, ser missionário não é um ministério, missão não é um ministério. Missão tem mais a ver com a tarefa que Deus dá para a gente fazer. Isso é missão. Um dia eu estava caminhando num parque, lá em Caxias do Sul, e como Deus ministra através das coisas mais loucas do mundo, tinha um cara que ele estava alguma coisa entre drogado e bêbado, e ele tinha alguns cachorros com ele. E ele estava tão louco que ele estava discutindo com um dos cachorros dele. Ele olhava para aquele cachorro e ele disse assim: eu te encontrei na rua, eu vou te largar na rua. Sabe por quê? Porque eu te dei uma missão. A única missão que tu tinha era cuidar da tua irmã, e tu perdeu ela. Agora vai procurar a tua irmã, que se tu não voltar aqui com a tua irmã, a tua missão não foi cumprida, e eu vou te deixar na rua. E o Senhor me ensinou ali naquela situação o que é missão. Aquele cara louco, ele tinha entendido o que era missão. Porque missão é isso. Missão é uma tarefa que o Senhor entrega para nós. Então, todos nós somos missionários. Eu, que estou lá em Santiago, estou fazendo a missão que Deus entregou para mim. E você que está aqui, tem uma missão da parte de Deus. Eu queria também esclarecer a respeito de missão, que é interessante esclarecer, que missão não tem nada a ver, a nossa missão, ela não tem nada a ver com a nossa salvação. Porque a salvação é algo que vem de Deus para nós. A salvação é algo que Deus entrega para nós. Mas a missão é algo que nós entregamos para Deus. O que não quer dizer que a gente faz o que a gente quiser com a nossa missão. Porque quando Deus nos deu a salvação, Deus nos deu aquilo que nós mais queríamos. Quando o homem caiu, nós nos afastamos de Deus. E quando Deus nos deu um presente, que é a salvação, Ele restaurou aquilo que nós mais desejávamos. Então, quando a gente vai dar algo para Deus, quando a gente vai dar alguma coisa para Deus, a gente vai dar aquilo que agrada o coração dele. Então, a missão que a gente vai fazer para entregar para Deus é algo que esteja no coração de Deus a nosso respeito. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo. Tem várias mulheres aqui. Levanta a mão as mulheres que gostam de receber flores aqui. Pode levantar a mão. Eu prometo que depois o pastor Rafa vai anotar e aí ele vai dar uma flor para cada uma. Não, brincadeira. Tem várias mulheres que levantaram a mão aqui que gostam de receber flores. Eu sei que vocês não estavam reparando, mas se vocês olharem para minha esposa, ela não levantou a mão nesse momento. A minha esposa não gosta de receber flor de maneira alguma. Não faz sentido para ela receber flor. Eu já tive essa conversa várias vezes com ela. Então ela vai ficar muito mais feliz se eu der um chocolate para ela, ou se você quiser, ela vai ganhar um chocolate, ela vai ficar muito mais feliz do que se
eu der uma flor, é muito provável que ela fique braba, porque eu sei que ela não gosta de flor. Então, se eu der uma flor para ela, vai causar o efeito contrário do que o efeito que causaria nas mulheres que levantaram a mão. Mas a flor é algo, um presente que eu estou dando para ela. Só que quando eu quero agradar o coração dela, eu tenho que entregar uma coisa que agrada o coração dela. Ainda que seja algo de mim para ela, eu tenho que dar alguma coisa que agrade o coração dela. E a mesma coisa com Deus. Então a missão é algo que nós entregamos para Deus, que esteja no coração dele. Deu para entender mais ou menos? Isso tudo é a pré-introdução, tá bem? A gente já está indo para a introdução agora. Eu quero dizer que eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E essa palavra, ela fala a respeito de um princípio que quando eu entendi esse princípio para a minha vida, ele transformou a minha forma de me relacionar com Deus. E eu quero dizer para você que a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela é pretensiosa. Porque ela é ousada. Porque a minha ideia de compartilhar com vocês hoje é trazer o entendimento de que a missão que a gente faz tem tudo a ver com a nossa intimidade com Deus. O nome da palavra de hoje é o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim. Essa pergunta, eu gosto dela porque essa é uma pergunta bastante importante. Porque quando nós nos perguntamos o que Deus quer de mim, isso faz com que a gente esteja concentrado no que é a vontade de Deus. Então eu gosto muito de começar o ano pensando no que Deus quer de mim. Mas eu não gosto só de começar o ano. Eu acho que é importante a gente estar sempre perguntando o que Deus quer de mim em todos os momentos. Quando a gente começa coisas novas, quando a gente está no meio das coisas novas, todo dia é bom a gente começar dizendo: Deus, o que você quer de mim hoje? O que você quer que eu faça hoje? O que você quer de mim? Sabe por quê? Porque essa pergunta, e estar preocupado com a vontade de Deus, vai fazer com que a gente viva no centro da vontade de Deus para nós. Eu não estou falando de viver longe da presença de Deus, mas eu também não estou falando de viver na borda da vontade de Deus, ou mais ou menos para dentro da vontade de Deus. Estou dizendo no centro da vontade de Deus. É aí que essa pergunta vai te levar, no centro da vontade de Deus, vivendo tudo aquilo que Ele tem para ti e para mim. Isso vai nos levar a viver os planos dele para nós. Só que quando a gente começa a pensar nessas coisas, quando a gente começa a pensar em missão, a gente começa a se perguntar o que Deus quer de mim, várias perguntas vêm na nossa cabeça. Por exemplo, como a gente faz para entender o plano de Deus? Eu não sei se, de repente sou eu penso muito às vezes nas coisas, mas eu vivo fazendo esse tipo de pergunta para mim. Como é que a gente faz para entender o plano de Deus? O que Ele quer de mim mesmo? O que Ele quer? Porque a gente sabe o que Deus quer da igreja. A gente entende aquilo que a palavra fala, mas especificamente para mim, o que Deus quer? Como a gente faz para entender a missão de Deus para nós? Então hoje eu queria compartilhar algumas coisas que vão ajudar a gente a entender. 3 coisas, na verdade, que vão ajudar a gente a entender a missão de Deus para nós, que vão ajudar a gente a entender como está no centro da vontade de Deus e o que Deus quer para cada um de nós hoje. Eu falei que a palavra era pretensiosa. Então vamos pensar nisso, vamos pensar um pouquinho a respeito do que Deus quer para nós e como a gente consegue encontrar isso. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, que a gente precisa olhar, ver com os olhos de Deus, para que a gente viva e encontre o centro da vontade de Deus para nós e o que Ele tem especificamente para cada um de nós, a primeira coisa que vai nos ajudar com isso é o foco. É o nosso foco. Nós precisamos entender onde está o nosso foco, aonde eu estou focando a minha vida, aonde eu estou focando os meus esforços, aquilo que eu estou buscando, o que é o meu foco, e qual é o foco que Deus queria para mim. Porque essas 2 coisas podem estar em 2 lugares diferentes um do outro.
É possível que eu queira fazer a vontade de Deus, mas que eu não esteja focado de maneira correta. Aí você vai dizer, como assim, pastor Ricardo? Eu estou querendo fazer a vontade de Deus. Como é que eu não estou focado da maneira correta? E aí eu vou te responder. Algumas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus pensando em nós mesmos ou na nossa vontade, e não no reino de Deus. E isso pode levar a gente a querer fazer alguma coisa que Deus não quer que a gente faça. Vou te dar um exemplo na minha vida. Porque eu tive que aprender esses princípios e eu tive que aplicar eles na minha vida. Eu falei para vocês que quando eu era mais novo, eu participei de vários ministérios. E um dos ministérios que eu participei foi o Ministério de Louvor. E eu não sou um bom músico, mas eu também não sou um mau músico. Eu toco razoavelmente bem. Eu toco contrabaixo. E quando eu era adolescente, e Deus permitiu que eu passasse por todos esses ministérios, porque o plano de Deus, a missão que Deus tinha para mim era que eu fosse pastor de uma igreja, e para ser pastor de uma igreja é sempre bom ter conhecimento, o máximo de conhecimento dos ministérios da igreja que existem, e esse era o objetivo de Deus com aquilo. Na minha cabeça de jovem, eu gostava muito de rock, então música era uma coisa muito legal para mim. Eu queria servir a Deus demais com uma banda de rock. Eu tentei montar essa banda, eu acho que durante uns 6, 7 anos, com várias pessoas diferentes. Nunca saiu do chão um projeto. Nunca montei uma banda de rock. E Deus foi trabalhando isso no meu coração, até que um dia eu sentei na frente do meu discipulador e disse assim, pastor, nem quero mais esse negócio de rock. O Wagner já era meu discipulador, o Wagner é meu discipulador há no mínimo 17 anos, eu acho que é mais, acho que uns 18, mas é no mínimo uns 17 anos que ele é meu discipulador. E aí eu disse assim, eu acho que Deus não me chamou para o louvor, não me chamou para evangelizar através da música também. É outro lado, eu já entendia que eu ia ser pastor, mas por enquanto eu ia ser pastor roqueiro, né, na minha cabeça. Na minha cabeça funcionava desse jeito, ia dar tudo certo. A gente ia comprar um ônibus e ia viajar ao Brasil. E aí quando eu falei aquilo para o Wagner disse, glória a Deus, ele entendeu. Porque no coração do Wagner ele já entendia que não era esse o meu chamado, mas eu precisava entender isso em Deus. E eu tinha um desejo sincero de evangelizar através da música. Não era algo que não era a fama que eu queria, mas era algo bom que eu achava legal e era o que eu queria usar para falar de Deus. Só que esse não era o foco correto. Não era isso que Deus queria em que eu estivesse focado. E a gente vê isso na Bíblia. A gente vê isso na Bíblia acontecendo. Os textos que eu vou falar com vocês, eles são bem extensos. São textos bem extensos. Então eu não vou ler eles, eu só vou mencionar, tá? Aí se você anota aí, depois em casa você lê. Vai te dar uns 2 dias de leitura, mas lê em casa que é sempre bênção. Daí você fala com a gente lá pelo Instagram, diz assim, o que tu falou não era bem assim, não estava escrito isso. Manda lá no Instagram lá. Aliás, eu não falei disso, mas a gente também trabalha com Instagram e YouTube. Juntos nós temos um canal que se chama Projeto Raiz Profunda, que a gente fala das coisas de Deus lá também. E a Ana, com muito mais sucesso do que eu, tem um canal no Instagram aí com 30 e poucos mil seguidores, que é o @AnaIlustra _Jesus, que ela desenha, faz desenhos, né? E evangeliza através dos desenhos. Qual que é a história que eu vejo na Bíblia que nos mostra claramente que é necessário ter um foco? A história de Jonas. O livro de Jonas, ele é um livro que nos conta uma única história. Ele conta a história de Jonas quando Deus dá uma missão para Jonas. Ele diz, Jonas, você deve fazer isso. Eu quero que você faça isso.
Então, quando Deus fala com Jonas, ele diz assim: Jonas, eu quero que você vá pregar lá em Nínive. Quero que você vá lá falar para Nínive e dizer para eles que acabou, que chegou até aqui, já cansei da crueldade deles, da maldade deles. Era Deus dizendo, né? Vai lá e fala isso para eles e diz que se eles não mudarem, eu vou acabar com eles. E aí Jonas, pensando com o foco no lugar errado, ele decide ir para outro lugar. Ele decide fugir disso, porque ele queria a destruição de Nínive. Os ninivitas eram maus com o povo de Deus, com o povo judeu. E eles eram não só um povo mau com o povo judeu, eles anualmente eles faziam guerra com o povo judeu, mas eles não só eram maus com o povo judeu, como eles eram maus em geral. Eles faziam, quando eles ganhavam uma guerra, por exemplo, eles faziam escultura com os crânios dos inimigos que eles matavam. Eles tinham pinturas nas paredes daquela época, daquele povo, que eram pinturas de guerra. Então eles eram maus mesmo. Eles tinham o costume de esfolar a pessoa. Depois que eles derrotavam ela na guerra, eles tiravam a pele da pessoa. Então eles eram maus mesmo. E aí Deus fala isso para Jonas, e o Jonas, que estava cansado daquele povo, disse: é melhor que Deus destrua esse povo mesmo, eu vou para o outro lado. E foi para o outro lado. Aí quando ele está indo para o outro lado, o navio dele não está indo bem, aí ele é engolido por um peixe, aí o peixe gospe ele perto de Nínive, ele diz: Deus, só porque ele dentro do peixe diz: Deus, eu vou para lá então. E aí ele vai para lá, ele prega, aquela cidade se converte, e ele ainda fica bravo porque a cidade se converte, e aí Deus tem uma conversa muito séria com Jonas. E quando a gente olha para a história de Jonas, isso conta no livro inteiro, quando a gente olha para a história de Jonas, às vezes a gente cai no erro de dizer que ele é alguém que não temia a Deus. Só que quando a gente declara que Jonas era alguém que não temia a Deus, a gente não só está falando a respeito de Jonas, mas a gente está falando a respeito de Deus. A gente está dizendo que Deus escolheu alguém para fazer uma coisa que não estava capacitado para isso. Consegue entender a gravidade do que a gente está declarando quando a gente fala que Jonas não era um homem de Deus? Então, quando a gente olha para Jonas, a gente precisa olhar e entender que Jonas era um homem de Deus. Que Deus não escolheu errado ali. Não existe um erro de Deus em escolher Jonas. Existe um erro de Jonas de foco. Ele estava olhando da maneira errada para a situação. Por que ele estava olhando de maneira errada para a situação? Porque Jonas olhava e via um povo mau, que maltratava. E Deus olhava para a situação, para o povo de Nínive, e via um povo perdido. Um povo que precisava de salvação. Jonas via uma oportunidade de fazer justiça humana. Ele disse assim: eu não vou para lá. Aquele povo não se arrepende, Deus destrói todo mundo. Jonas queria vingança. Mas Deus via uma oportunidade de fazer uma justiça divina. Ele pensou: eu mando Jonas lá, Jonas vai falar de mim e com poder lá dentro, e aquele povo que é mau vai se converter e ser restaurado. Era isso que Deus esperava. Então existia um erro de foco aqui. E algumas coisas atrapalham Jonas de estar focado da maneira correta, que era o sofrimento que ele tinha pela opressão daquele povo. E olhando para essa situação toda de Jonas, eu queria te perguntar: o que te atrapalha de estar focado na vontade de Deus? O que atrapalha cada um de nós para estar focado na vontade de Deus? De repente, algum trauma. No caso do Jonas, era um trauma. Alguma coisa que te traumatizou e te impede de chegar na presença de Deus. E eu queria te dizer nessa noite, então, busca a cura em Deus, porque Deus tem cura para dar para cada um de nós. De repente, algum medo, você tem medo de alguma coisa. Eu já falei com pessoas que disseram: eu admiro a coragem de vocês de ir para outro país, porque eu tenho medo disso. E de repente você tem medo de viver aquilo que Deus te chamou para viver, porque você tem medo de coisas que você vai passar. Então eu queria te dizer: busca coragem em Deus, porque Deus tem coragem para dar para cada um de nós. De repente, o que te impede de viver as coisas de Deus, de estar focado nas coisas de Deus, é algum pecado. Alguma coisa que te prende, e toda vez que você cai naquilo,
O inimigo vem acusar você e jogar na sua cara que você não vai chegar a nenhum lugar, porque você está amarrado nesse pecado. Eu queria te dizer, então, busca a santidade em Deus, porque Deus tem toda a santidade para derramar na tua vida. Ou de repente alguma vontade no teu coração, de repente você, que nem eu está desejando, que nem eu estava desejando uma coisa que não é o que Deus estava desejando. Eu não ia ter uma banda de rock, porque não era a vontade de Deus. Então eu queria dizer para você, então busque a vontade de Deus para a sua vida, porque esse é o melhor lugar que a gente vai estar. Em Deus, nós vamos encontrar todas as formas de acertar o nosso foco. Então, se de repente você tem sentido que o seu foco está um pouco distorcido, busque em Deus, porque ali é onde eu e você vamos encontrar as formas de acertar o nosso foco. Nós devemos estar focados em servir a Deus e o reino dEle, e daí nós vamos viver o propósito dEle para as nossas vidas. Nós vamos viver o chamado de Deus e receber aquilo que Ele tem para nós, para a nossa missão. A gente está caminhando, chegou na metade, gente. Dá um glória a Deus aí. A segunda coisa que eu acho que pode ajudar a gente, eu entendo que pode ajudar a gente a chegar no centro da vontade de Deus e viver no centro da vontade de Deus e encontrar o nosso chamado, a nossa missão, é maturidade. Só um pouquinho que eu vou abrir a água aqui. Pronto, depois da pausa para a água, voltando, maturidade. Nós também temos que entender que Deus jamais vai chamar alguém que não esteja à altura da missão que Deus tem para entregar. Deus jamais vai fazer isso. A gente falou isso a respeito de Jonas. E Deus jamais vai fazer isso. E é possível que eu esteja disposto a fazer o que Deus me chamou. Veja bem, eu estou dizendo que eu estou disposto a fazer o que Deus me chamou. E ainda assim eu não esteja preparado para fazer aquilo. Você vai dizer, como assim? Deus te chamou e você está disposto. Como assim você ainda não está preparado para isso? E eu vou te dizer, quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa, a gente costuma não entender que ser convidado para alguma coisa não é uma direção para começar a fazer ela. Eu vou dar outro exemplo da minha vida para você entender o que eu estou falando. Eu queria ser pastor, eu tinha desejo no meu coração desde quando eu me converti. Então, com 13, 14 anos, eu já queria ser pastor. Eu recebi uma palavra profética da pastora Mara, confirmando esse ministério sobre a minha vida, quando eu tinha 18 anos de idade. Como vocês ouviram, quando eu contei o testemunho no começo, eu comecei a ser pastor com 27 anos de idade. Quando eu recebi essa palavra, eu já tinha o desejo no meu coração de ser pastor. Quando eu recebi essa palavra com 18 anos de idade, confirmando que Deus estava derramando esse ministério sobre a minha vida, e que esse era o chamado sobre a minha vida, a tendência de qualquer jovem, adolescente, foi o que eu fiz. Eu comecei a procurar as formas de ser pastor. Aonde eu poderia ser pastor, como eu poderia ser pastor. Uma das coisas que eu fiz foi importunar o Wagner por horas e horas e horas de como eu ia chegar a ser pastor. Mas Deus foi trabalhando várias coisas na minha vida que elas eram necessárias. Era necessário que eu amadurecesse até que eu pudesse chegar a ser pastor. Eu tinha um chamado, a confirmação desse chamado, mas eu não tinha uma direção de Deus para começar a fazer isso, porque eu ainda tinha um processo de amadurecimento que Deus queria de mim até que eu chegasse nisso. E eu continuo amadurecendo, tem várias coisas. Eu cheguei com 27 anos aonde Deus queria que eu chegasse para ser pastor.
Agora, tem várias outras coisas que Deus quer da minha vida que provavelmente só vou alcançar no final dela. Nós vivemos em um constante processo de amadurecimento. Mas para viver missão, para viver a missão que Deus tem para nós, Ele tem para cada missão, para cada um de nós, uma exigência de maturidade para que a gente chegue nisso. Essa é a verdade. A gente vê isso na Bíblia também. A gente tem a história de José. José do Egito. Conta a história dele lá em Gênesis, do 37 ao 50. Do capítulo 37 até o capítulo 50. Você pode ler toda a história dele, mas de maneira resumida eu vou contar para você aqui. José, ele recebe uma visão de Deus quando ele tinha mais ou menos 17 anos. Ele recebe duas visões de Deus, onde basicamente, as visões você pode ler lá, mas basicamente as visões estavam dizendo: José, eu estou te chamando para que você governe sobre a tua família e o teu povo. Automaticamente, quando ele recebe na noite essas duas visões, e durante o dia ele vai contar para os pais e para os irmãos. Até o pai, que gostava demais dele, demonstrava um carinho por ele maior do que os outros filhos, ficou meio desconfiado da situação de si. Então quer dizer que tu vai reinar sobre nós? É isso que tu está me dizendo? E ele já tinha todo um conflito familiar e toda uma imaturidade na vida dele. Isso leva com que os irmãos dele vendam ele por ciúmes, ele seja escravo, passe na prisão, seja reconhecido como o homem de Deus e comece a ser levantado no governo do Egito, até que ele chegasse a ter maturidade para viver aquilo que Deus tinha chamado ele para viver. Então, quando a gente olha ali para Gênesis do 37 ao 50, nós vemos a história realmente de um homem que recebeu um chamado, uma missão de Deus, mas que precisava amadurecer e passa por um processo de Deus para amadurecimento. A gente vê, quando a gente lê ali o livro de Gênesis nesses capítulos, a gente vê claramente um chamado de Deus. É extremamente sobrenatural o que acontece com ele. Mas ele era muito imaturo. Ele estava com uma imaturidade muito grande. Deus ali, ele estava chamando alguém para cuidar do povo. E o José, o que ele fazia, quando ele ia lá com os irmãos dele para cuidar do gado, em vez dele tentar dirigir o povo, os irmãos dele ali, e fazer com que os irmãos dele cuidassem do gado, ele viu o que os irmãos estavam fazendo de errado e ia contar para o pai. Deus queria alguém para guiar o povo, para ensinar o povo, para administrar o povo. E José tinha um pai que gostava demais dele, e os irmãos que tinham ciúmes dele, e ele não conseguia administrar nem essa situação dentro da família dele. Então ele precisava amadurecer várias coisas. Então Deus prepara ele para ter maturidade. Deus leva ele a um processo, que é um processo que leva ele para a maturidade. Para viver aquela missão que Deus tinha para ele. E aí eu queria de novo que nós pensássemos a respeito disso. E eu queria te perguntar, em que nós precisamos amadurecer nas nossas vidas? O que Deus tem nos levado a entender que nós precisamos amadurecer para viver a missão de Deus para as nossas vidas? De repente, são nos nossos relacionamentos. A gente tem relacionamentos que levam a gente a viver coisas que não são de Deus. Ou de repente, é no nosso testemunho. O nosso testemunho é um na igreja, outro fora da igreja, outro em outro lugar. Mas a gente precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo, porque é Ele que ensina como se relacionar. A gente precisa aprender a testemunhar com Jesus, porque Jesus teve 3 anos e meio de ministério e o testemunho dele alcança a gente até hoje. De repente é na nossa identidade que a gente precisa amadurecer, porque a gente não sabe quem a gente é. Então eu queria dizer, a gente precisa buscar em Deus quem nós somos, porque Ele sabe bem quem nós somos. E para que a gente foi chamado. É em Deus que a gente vai aprender a ser maduro. E essa maturidade vai levar a gente a viver a vontade de Deus. Nós precisamos passar pelo processo de amadurecimento de Deus, para estar preparado para o que Deus nos chama para fazer. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você hoje, para falar, que vai nos ajudar então a chegar no centro da vontade de Deus, e que vai nos levar a viver a missão que Deus tem para a nossa vida, é
intimidade. Nós devemos ter o entendimento que Deus ele não chama ninguém que não tenha intimidade com Ele. Ele não vai chamar ninguém que não seja íntimo dele. Essa é a verdade. Se não houver intimidade, Deus não vai chamar. E é possível que eu queira fazer as coisas de Deus e não queira ter intimidade com Ele. Tem várias maneiras disso acontecer. Você vai dizer, como assim? De novo, pela terceira vez, eu vou dizer, é verdade. Deus ele não chama pessoas que não... Ele não vai dar missão para ninguém que não tem intimidade com Ele. E eu e você podemos querer estar fazendo coisas sem ter intimidade com Ele. Vou de novo te dar um exemplo da minha vida. Que aconteceu na minha vida. Eu me converti novo, eu passei muito tempo orando para entender, na minha adolescência, entender o meu chamado, o que Deus tinha me chamado para fazer, o que Deus tinha me chamado para fazer. E com 18 anos, como eu falei para vocês, eu recebi a palavra que confirmava esse chamado. Mas o mais interessante é que nesse período onde eu recebi essa palavra que confirmava o meu chamado, e eu acho que você deve orar por isso, a única coisa que você não deve ficar é neurótico por isso. Nesse tempo que eu recebi o meu chamado, essa palavra, eu não estava focado em buscar de Deus o que Deus tinha me chamado. Eu tinha lido o texto de Isaías 6, e eu tinha visto que Isaías entrou no templo e ele viu Deus sentado num alto sublime trono. E eu disse, cara, isso deve ter sido muito legal. Eu quero isso. E aí eu comecei a orar, jejuar, buscar de Deus, porque eu queria isso para a minha vida. Eu queria ver Deus sentado em um alto sublime trono. E eu comecei a participar das vigílias, eu queria aquilo, de verdade. E Deus começou a ministrar várias coisas, e isso começou a gerar intimidade na minha vida com Deus. Foi um dos momentos onde eu estava mais íntimo de Deus, assim, mais sensível ao Espírito Santo. E aí num culto, quando eu não estava nem pensando nisso, a Mara vai ministrar, antes da palavra ainda, ela pede um microfone para ministrar, e ela me chama e entrega a palavra. E foi ali que eu recebi. Porque primeiro a gente tem intimidade, depois a gente recebe uma missão. É assim que funciona. A gente vai ver isso na Bíblia e exatamente aonde eu estava falando para você, em Isaías, no capítulo de Isaías 6. Que é o chamado de Isaías. E aí o que acontece? Isaías é um homem que ele é sacerdote. Aí você vai dizer, mas ele já era sacerdote. Ele já estava ministrando no templo. Mas Isaías era sacerdote porque naquela época ser sacerdote era uma coisa de família. Isaías estava fazendo exatamente o que o pai dele fazia e o que o vô dele fazia. Ele estava vivendo dentro da igreja, dentro das coisas de Deus, como ele tinha visto os outros fazer. Era isso que estava acontecendo. Ele vivia desse jeito. Aí um dia, Isaías vai para o templo, e quando ele entra no templo, ele abre a porta e tem uma visão. Ele enxerga Deus sentado num alto e sublime trono. E aquilo mexe com ele completamente, porque aquilo mostra quem Deus era para ele. E aí ele reconhece quem ele é, tanto que ele vai dizer assim, meu Deus, eu vou morrer aqui. Eu estou diante do Deus Altíssimo. E eu sou um homem de lábios impuros. Ele era sacerdote no meio do povo. E ele diz assim, eu sou um homem que fala besteira, que tem os lábios impuros, eu sou impuro. E ele diz assim, é mais, esse povo todo que anda comigo é impuro. Ele tem uma revelação de quem Deus é e de quem Ele é. E quando ele tem essa revelação, aí ele é transformado por Deus. Ele é purificado por Deus. E aí sim, ele escuta Deus dizer, quem eu vou enviar por mim? Quem eu vou mandar para falar com o meu povo? E aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele passa por esse processo de ser íntimo de Deus, ele passa por esse processo de receber intimidade com Deus, e nesse processo onde ele se torna íntimo de Deus, Deus chama ele, Deus dá uma missão para ele. Mas agora você vai falar para o povo o que eu quero que você fale para o povo. Isaías se torna íntimo de Deus, e aí Deus chama ele. E eu queria te fazer essa pergunta, pensando no que Isaías viveu, eu quero te fazer essa pergunta. Como nós podemos ser mais íntimos de Deus? Às vezes é lendo mais. A gente precisa conhecer profundamente a palavra de Deus, porque essa é uma das formas de conhecer a Deus. E quando nós somos apaixonados por alguém, nós queremos conhecer mais essa pessoa.
Então, não só lendo a palavra, mas lendo o testemunho de pessoas que falam desse Deus maravilhoso, buscando conhecimento a respeito disso. Às vezes, de repente, é conversando. Nós precisamos conversar mais com Deus. Orar é isso. Nós precisamos passar mais tempo orando, desejando. Outra vez, se nós somos apaixonados por alguém, nós queremos conversar mais. Então, passa mais tempo conversando. Às vezes é escutando. Nós precisamos entender e ouvir mais a voz do Espírito Santo. E buscar essa intimidade para saber quando o Espírito Santo está falando com a gente. É tendo intimidade com Deus que nós vamos conhecer a vontade dEle. É só assim que a gente vai conhecer a vontade dEle. E nós precisamos buscar cada vez mais intimidade com Deus, para conhecer a vontade dEle e daí o chamado dEle para a nossa vida. Aquilo que Ele nos chama para fazer, aquela missão que Ele dá para a gente. E quando a Ana estava ministrando aqui, ela estava trazendo a palavra de abertura, ela estava falando sobre essa igreja e eu senti muito forte, muito forte. O Senhor falar no meu coração, o Senhor me dizer que essa igreja vai ser um celeiro de missão, vai ser um celeiro de missionários. Mas não porque vai todo mundo aqui embora do país, não estou dizendo isso. É porque todo mundo aqui vai entender a missão de Deus para a sua vida. E vai viver ela e honrar ela. Isso é ser missionário. Fazer missão não é sair da tua casa. Às vezes vai fazer parte. Fazer missão é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é fazer missão. E essa igreja vai ser um celeiro de missionários. Porque ela vai estar cheia de gente que recebe uma missão de Deus e cumpre. Eu estou seguro, bem seguro, eu tenho segurança disso que eu vou dizer para vocês. Que se a gente cuidar para esses 3 aspectos, essas 3 coisas na nossa vida, nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Elas são 3 coisas difíceis de fazer. Elas não são fáceis. Mas se nós cuidar dessas 3 coisas, nós vamos estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque o foco na direção de Deus vai manter a gente caminhando na direção certa. Simples desse jeito. Porque a maturidade vai cuidar para que a gente não caia nas armadilhas no meio do caminho. Simples desse jeito. E a intimidade vai nos dar uma conexão com esse Deus maravilhoso que a gente tem, que vai nos guiar na direção. Então, se a gente cuidar desses 3 aspectos da nossa vida, a gente vai viver a missão de Deus para nós. Hoje eu quero terminar a palavra fazendo 2 perguntas que eu queria deixar para você. E a primeira delas é: quanto você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Quanto você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Porque de repente você vem e vai num culto, você vive o mover do Espírito, que eu fiquei muito feliz de ver que existe aqui nessa igreja. Mas você não está sabendo aquilo que Deus tem especialmente para você. E a segunda coisa que eu queria te perguntar é: como você tem vivido a vontade de Deus? Tem sido algo que você quer entregar para Deus? Ou de repente você está dizendo assim: espera um pouquinho, já vai. Só deixa eu fazer mais isso, só deixa eu fazer mais aquilo. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé agora. Eu queria pedir para você fechar os olhos por um momento. E eu quero orar por essa palavra. Mas antes de orar por essa palavra, eu queria fazer, e você pode permanecer de olhos fechados e prestar atenção no que eu quero falar com você agora. Eu queria fazer um ato profético aqui.
Para você entender, um ato profético é quando nós declaramos aqui nessa terra uma verdade que é espiritual. Você deve ter percebido que eu estou descalço pregando. Porque quando eu sinto, e isso é algo pessoal, um ato profético que eu faço na minha vida, quando eu sinto a presença de Deus no ambiente, eu tiro o meu calçado, porque eu não quero levar a sujeira da rua para dentro da casa de Deus, para dentro da presença de Deus. E isso é um ato profético, quando nós fazemos algo físico que representa uma verdade espiritual. E eu quero fazer isso com você agora. Eu quero pedir para você que sentiu essa palavra queimar no teu coração agora. Que você se sentiu desafiado por Deus nessa palavra. Eu queria, como uma declaração sua no reino espiritual para Deus, que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu não vou impor as mãos sobre você por isso. Isso é uma declaração sua, de que a partir de agora você quer conhecer e viver a missão que Deus tem para você. Faça isso agora. Dê esse passo agora, nesse momento. Saiba que essa é uma declaração sua para Deus. E é mais, não deixa ninguém roubar isso de você. Não deixa ninguém roubar isso de você. Essa é uma declaração sua para Deus. Ninguém é responsável por isso, é algo que você está entregando para Deus. Senhor Jesus, eu quero entregar, em especial esses irmãos que estão aqui na frente, Pai. Cada um deles tem sentido o coração deles queimar pela missão que Tu tem entregado nas mãos deles. E sim, Deus, talvez alguns dos que estão aqui na frente vão ficar aqui nessa cidade, e seja essa a missão deles, e eles vão queimar aqui nesse lugar e Te entregar aquilo que está no Teu coração, aquilo que Tu tem desafiado eles para fazer. Talvez outro seja, Deus eterno, para se mover nesse estado. E Deus eterno, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um desses homens e mulheres, que eles vão viver essa verdade e entregar para o Teu coração essa missão cumprida. Talvez alguns desses aqui vão para a nação. E eu declaro, Deus eterno, a Tua verdade, a verdade do Teu Evangelho, se movendo através deles. E a Tua unção sendo derramada sobre cada um aqui. Em nome de Jesus. E a Tua missão se cumprindo nessas vidas. E talvez alguns vão para as nações fazer aquilo que Tu mandou. E eu quero declarar, Deus eterno, essas missões todas cumpridas em nome de Jesus. Vem com o Teu cuidado, com a Tua unção e o Teu poder, para que o Teu Evangelho jamais seja envergonhado na vida de cada um desses.